O livre-arbítrio, como eu falei para vocês, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. No entanto, você deveria ter bom senso, deveria ter senso crítico de que as suas ações interferem no outro. E é lógico que você deveria pensar o seguinte: eu gostaria que fosse feito isso comigo? Eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa? Se fosse comigo, como eu me sentiria? Isso me machucaria? Isso me causaria algum mal? Então, se todo mundo pensasse assim, nós seríamos muito mais felizes. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Só que o livre-arbítrio anda ali juntinho ali com a lei de ação e reação. Ou seja, você vai fazer, você vai falar, mas isso tudo vai voltar para você de alguma maneira. Você colhe o que você plantar. Não tem como você ser uma pessoa totalmente negativa, ruim, maltratar todo mundo e querer ficar colhendo flores, bênçãos e luz e passarinhos cantando na sua janela. Ah, tem tanta gente ruim que não acontece nada com ela. Você não tá 24 horas do dia com essas pessoas para afirmar esse tipo de coisa. E você tá levando em consideração a essa vida de agora. Não é assim que funciona também. Você esqueceu que o espírito é eterno? De repente, isso vai acontecer. Ela vai ficar aqui por um bom tempo sem que nada aconteça com ela. E do outro lado? E depois que ela fizer a passagem? E as próximas vidas dela? Isso tudo conta, irmão. Então, para de se focar nisso. Ah, mas eu queria... O problema é que a gente quer o imediatismo. A pessoa fez algo, a gente quer que ela pague naquele momento. E eu me incluo nisso também. Você lembra quando eu falei que não dá pra ser hipócrita porque nós não somos perfeitos? Quando alguém faz alguma coisa assim que é muito absurda, eu fico pensando, como é que pode? Não acredito que fulano fez isso, ou que falou isso. Nossa, ainda mais se é uma coisa que você não faria. E eu aprendi uma coisa maravilhosa que eu espero que vocês recebam agora de coração. Para de achar que o outro vai agir como você. Ele vai pensar como você. Ele não é você. Ah, nossa, mas o que ele fez foi muito errado. Ele não tá nem aí. Você pensa que tá errado, você não gostou do que foi feito, você nunca faria isso com aquela pessoa. Às vezes, infelizmente, o certo e errado é o que convém à pequena criatura. Então, não adianta você ficar nessa chateação de não acredito que ele fez isso, por que ele fez isso comigo, ele não devia ter feito isso, eu nunca teria feito isso com ele. Realmente, que bom que você nunca teria feito isso com ele. E se você não quiser que ele faça de novo, se afasta. Quando eu falo de você atrai o que você vibra, imagina isso. Se aquela pessoa tá fazendo um monte de coisas negativas, irmão, não, limpa sua mente e segue a tua vida. Pede pros orixás e pros guias te abençoarem, te fortificarem e te protegerem de toda a negatividade. Você não precisa perder o seu tempo pensando em nada negativo. Não deixa nem fluir essa energia negativa perto de você pensando tomara que aconteça alguma coisa com ela. É tão pesado isso. Eu sei que pra você que tá ouvindo isso agora, fala assim, nossa, às vezes eu faço isso. Todo mundo faz. O lance é você reconhecer e não fazer de novo. Porque o que você tá desejando vai voltar pra você. É isso que você quer? Eu espero que não. Então, quando acontece alguma coisa, já vai vir naquela ira, vai vir naquela raiva, eu rezo. Juro. Eu rezo. Eu simplesmente me concentro e rezo pra não permitir que aquilo me deixe pior, sabe? Porque eu sei que não vai levar a nada. Eu sei que só vai me prejudicar. Eu sei que só vai me chatear mais ainda. Começa a olhar pra você mesmo. Pro que você tem falado, pro que você tem sentido. A forma como você tem agido com as pessoas à sua volta. E para de achar que a espiritualidade tem que fazer tudo por você. Porque não é assim que funciona. Qual a energia que você tem emanado? O que você tem desejado para as pessoas à sua volta? O que você tem pensado, desejado, sabe? Já parou para pensar nisso? Se não, orai e vigiai. 24 horas do dia. Todo dia, alguma coisa de ruim pode acontecer. Nossa, tomara que não. Lógico, tomara que não. Mas sempre alguma coisinha que te chateia pode acontecer ali durante o dia. Nossa, hoje foi tão chato, arriscar no meu carro. Nossa, eu descobri que fulano estava falando mal de mim, fez uma fofoca, me sacaneou. Se afasta. Não se importa com isso. A gente sabe muito mais do outro que tá falando do que de você, da pessoa que tava falando, sabe? Porque não é estranho uma pessoa ficar perdendo o tempo dela falando mal dos outros? Isso é inveja, irmão. Isso é ódio reprimido. É tanta coisa. Ou às vezes a pessoa que ela tá falando é realmente uma sacana, mas ela não devia estar perdendo tempo com isso, entendeu? Tem que ponderar. Porque ela tá se igualando à pessoa ruim, entendeu? Eu esqueci como é que é a frase, né? Tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Que a gente sabe mais
de quem está fazendo a fofoca do que da pessoa que ela está fazendo aquela fofoca ou falando aquela coisa negativa. Então, não se importa com o que estão falando de você. E também não culpa a espiritualidade por isso. Eles tinham que ter me avisado. Você está achando o quê? Que a espiritualidade é bola de cristal, gente? Não é assim que funciona. Eles estão sempre lá, ligados no futuro e vão falar assim, amanhã a Mônica vai perder o ônibus. Vamos avisar ela. Não é assim que funciona. Olha, não, fulano vai falar mal dela, ela vai perder o emprego. Às vezes, coisas negativas acontecem para te levar a algo melhor. Só que naquele momento você tá tão pau da vida que você não enxerga isso. E junto com tudo isso, você não pode esquecer do livre-arbítrio dos outros. Por mais que você tenha perdido o emprego, ou no caso você pode ficar com raiva de pessoa que te mandou embora, vamos dizer assim. Nossa, me mandou embora, foi injusto. Bem, se for injusto, você pode ver as maneiras legais de resolver isso. Agora, se você deu um mole, arranje uma coisa melhor pra você. Para de se focar sempre nas coisas negativas que te acontecem e para de culpar a espiritualidade por causa disso. Porque não é justo. Porque você não tem noção de todas as vezes que a espiritualidade te safou de várias coisas que você não faz nem ideia. Você não tem noção de quantas vezes a espiritualidade te salvou, te ajudou, te purificou, te energizou. E você não faz ideia. Mas aí quando alguma coisa acontece, você é o primeiro a esbravejar, é o primeiro a falar que os guias te abandonaram, que isso funciona para todo mundo, menos para você, que é injusto, que é isso, que é aquilo. E você só começa a malhar os guias, a espiritualidade superior, a falar mal de Deus. E sabe por que eu tô falando isso? Porque é do ser humano. Eu lembro quando eu era mais nova e que eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo comigo em relação ao meu problema de saúde, e a primeira coisa que eu falei foi, Deus me odeia. Ele tá me castigando, me punindo da pior maneira possível. Eu sou muito nova, por que isso tá acontecendo comigo? E eu lembro que quando eu comecei a ler uns livros espíritas e eles falavam de outras vidas, e eu, mais nova, né? E eu falava, eu devo ter chutado a cruz. Nossa, eu devo ter tomado o sangue dos outros de canudinho na última encarnação. Eu devo ter sido muito ruim. Criança é um idiota de vez em quando, né? E eu pensava, por que o ladrão não tá doente? Por que eu que tenho que estar doente? Olha os pensamentos que a gente tem. Porque a gente acha que a gente pode julgar o outro, falar do outro, passar a nossa dor pro outro e culpar a espiritualidade. Não é assim que funciona. Na minha cabeça, aquilo tudo era uma punição, porque tem muito isso no catolicismo. E eu ouvi isso, infelizmente. Você está sendo punida. Ou isso é para te aproximar mais de Deus. Todo sofrimento leva a Deus. Eu prefiro ir a Deus feliz. Eu prefiro ir a Deus liberta de toda dor, de todo pesar. Eu prefiro estar com Deus na felicidade. Mas quando chegar a dor, eu vou estar com Ele também. Mas eu não quero me segurar nisso, não. Eu não admito esse tipo de fala. Sabe por quê? Isso faz com que todo sofrimento você fale assim, não, eu tô passando por isso, mas é porque Deus quer. Deus não quer que você fique sofrendo, não, caramba. Será que a espiritualidade superior aos seus guias quer te ver no chão? Isso não faz sentido. Para com isso. Se eu fosse pensar dessa forma, se eu fosse deixar isso me levar, eu não tinha levantado da primeira internação. Eu tinha ido embora. Eu tive parada respiratória, eu fiquei muito mal, eu tomei adrenalina, fiz um monte de coisa. Eu passei por coisa pra caramba. Imagina se eu me revoltasse por causa disso. Não quero saber mais de nada, tô revoltada, Deus me odeia, eu também vou odiar. Isso não te leva a lugar nenhum. E eu dou graças a Deus, Pai, a toda a espiritualidade superior por ter encontrado Zé Pilintra na minha vida, dele ter me mandado estudar. Mandou, literalmente, vai estudar e ponto final. Eu agradeço a mim mesma por ter obedecido. Porque eu fiz a minha parte. Agradeço a você por estar aqui agora, agradeço a você por estar estudando, agradeço a você por ter dado o primeiro passo, porque você também está fazendo parte da sua evolução. Você deu o primeiro passo. Você quer melhorar. Você está começando a estudar e começando a criar uma consciência de que, caramba, isso tudo pode estar acontecendo porque, nossa, como eu era negativa, como eu desejava mal dos outros, como eu falava mal dos outros, como eu sentia raiva de todo mundo o tempo todo. E aí, você fazia isso? Pensa que as suas ações têm consequências.